O climão pesado de Brasília chegou ao andar de baixo. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí encerrando uma semana, mas que parece que não encerrará o climão desta semana em Brasília. Porque a gente iniciou falando do climão entre os presidentes ou os homens mais poderosos da República, e não é que o negócio chegou ao andar de baixo, porque ontem quem foi atingido foram deputados federais, mas deputados federais que atingem também uma ala importante hoje da oposição. E acabou virando troca de farpas entre Senado e presidente de partido político, Rodolfo Flávio. Pois é, né? Então, é bem isso. E o climão, aquele que a gente andou falando, ele não terminou. Reuniões vão acontecer na semana que vem para tratar dessas coisas, enfim, isso não acabou, mas se somou a essa coisa, né? Quando, então, uma operação da Polícia Federal na manhã de ontem foi bater na porta da casa e do gabinete do deputado Alexandre Ramagem, que foi o diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo anterior, no governo Jair Bolsonaro. E aí, então, instalou-se aí um clima bem pesado, né, de acusações e coisas de um lado e de outro, que também vai durar, Alexandre, porque o que aconteceu? Por um lado, a oposição, né, desconfia que essas investigações, vamos lembrar que pouco antes do Alexandre Ramagem tinha havido uma operação que tinha pego um outro deputado da oposição, deputado do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Alexandre Ramagem também é do PL do Rio de Janeiro. Então, dois deputados da oposição investigados com uma pequena margem de tempo. Então, a oposição acha o seguinte, que isso está instrumentalizado politicamente para prejudicar a oposição, e aí faz uma pressão em cima do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no sentido de que intervenham para que isso não mais aconteça. Por outro lado, no caso do Ramagem, a turma ali que agora acha que foi monitorada pela ABIN quando o Ramagem estava lá, pressiona os dois presidentes no sentido de que isso não pode acontecer. Eu quero saber se eu estava na lista, eu quero saber se eu estava grampeado. Em resumo, esse é o clima. Ou seja, o rolo continua, o rolo desceu para o andar de baixo. Carlos Jordi, deputado pelo Rio de Janeiro, é muito próximo do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ontem não foi à toa que o presidente do PL, o maior partido de oposição, que justamente é o partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, o também ex-deputado Valdemar da Costa Neto, resolveu bater forte. Recebeu por parte de Rodrigo Pacheco, que nada menos do que o presidente do Senado ou do Congresso Nacional, uma nota dura, que chegou inclusive a dizer nas entrelinhas que Costa Neto pode se beneficiar do fundo eleitoral, é algo importante de ser olhado e com muita lupa. Além disso, mostrou, pelo menos através da nota, segundo Pacheco, que Costa Neto ou Valdemar é incompetente como líder de oposição, porque não consegue nem trabalhar o Supremo Tribunal Federal a favor do que ele defende. E ainda foi mais longe, porque diz que Valdemar da Costa Neto de frente late, mas de costas afaga. Pois é, uma nota bastante dura. E aí, né, Alexandre, o que eu ontem apurei junto a pessoas ligadas tanto ao Arthur Lira quanto ao Pacheco? Que eles ambos entendem o seguinte, que o 8 de janeiro e as coisas relacionadas ali ao 8 de janeiro de 2023 são um divisor de águas. Então, o que eles querem dizer com isso? Que toda investigação a respeito do que aconteceu naquele dia tem que acontecer, tem que continuar acontecendo. E que quem aparecer ali diretamente envolvido com aquilo não vai ter proteção nem de um, nem de outro. Então, por exemplo, no caso lá do Carlos Jordi, apesar da ligação com o Arthur Lira já não tinha se mexido para defender o Jordi. E não vai fazer isso também com relação ao Ramagem. E muito menos o Pacheco. A divergência ali com relação ao 8 de janeiro entre o Lira e o Pacheco só se refere ao que aconteceu naquele dia. O Pacheco
concorda com a tese aí que o governo tem, de que aquilo foi um movimento articulado, né, para tentar um golpe, a tal da garantia da lei e da ordem e tal, e criar ali uma situação que derrubasse o governo e tal. E o Lira não concorda com isso. O Lira acha que, enfim, foi uma baderna. Os caras chegaram lá e quebraram tudo, mas ele também concorda que aquilo é inadmissível, quebrar tudo, e nesse ponto os dois aí concordam que quem aparecer numa investigação envolvido com isso, ninguém vai passar pano para esse cara. Não, rapidamente, eu não quero atrapalhar a sua apuração, mas é uma informação que eu tive em conversas ainda no ano passado, sobre a questão do 8 de janeiro. É interessante você trazer esse assunto, porque dentro da cúpula ali, que está justamente o presidente da Câmara, e como você bem disse, ele e Pacheco pensam um pouco diferente sobre esse tema, eles deixaram claro, ainda no ano passado, que o 8 de janeiro é um marco divisório, inclusive para o próprio governo, que a partir de 8 de janeiro de 24, quando teve inclusive aquele movimento em Brasília, foi se lembrado aquele episódio triste da nação, para estas pessoas ligadas ao Lira, ali se encerrava um período. E esse período marcava também que para o governo teria que ter uma nova relação. Que, ou seja, se tinha alguma coisa a ser arrumada no governo, se tinha alguma coisa que ainda era decorrente do 8 de janeiro de 23, em 8 de janeiro de 24 terminaria. E que a partir de 9 de janeiro de 24, para a turma ali que o Lira está presente, o comando e a forma de atuar seria esqueça o passado e vamos trabalhar o presente. É isso aí. Por isso é que eles aí não querem sair em nenhum tipo de desagravo, de proteção a quem eventualmente esteve diretamente envolvido com aquilo. Porém, Valdemar da Costa Neto foi atacado. Vamos ver o que vai acontecer, porque Valdemar a gente conhece de algumas décadas de Brasília. Não é uma figura desconhecida da capital federal. E, de qualquer maneira, detém o comando do partido de oposição. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, mas a semana terminou, Rodolfo Lago. A semana terminou. Só acrescentando aí, rapidamente aqui, é o seguinte, que isso também não vai terminar, porque muito provavelmente essas investigações, elas prosseguem e ninguém se surpreenda se chegarem a outros parlamentares, a outros nomes, a outros políticos proeminentes aí no futuro. Tá só no início do ano. Daqui a gente encerra, porque o nosso conteúdo terminou de fato. Agradecendo a sua audiência durante toda essa semana. É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo, porque vocês são muito importantes para nós. E por causa disso a gente sempre pede. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até segunda-feira.